Olá, pessoal! Vamos à correção de mais um exercício de fluxograma. Então, vamos ver aqui o nosso enunciado desse próximo exercício. Então, aqui nós vamos construir um fluxograma para ler a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias. Então, eu preciso saber a quantidade de anos, de meses e dias, né, que compõem a idade de uma pessoa. Então, eu sei que esses dados vão ser de entrada, vou ter 3 entradas. E aí, o que ele quer que a gente calcule? Eu quero saber a idade dessa pessoa expressa apenas em dias. Então, a gente vai ter que realizar um cálculo aqui para poder calcular essa idade em dias. Aqui ele dá uma dica também para a gente considerar o ano com 365 dias e o mês com 30 dias. Então, basicamente, a gente tem que pensar primeiro no cálculo que a gente vai fazer o nosso processamento, que vai ser basicamente multiplicar a quantidade de anos por 365, a quantidade de meses por 30, né? E o resultado dessas multiplicações a gente vai somar e somar a quantidade de dias também que foram fornecidas lá nas entradas. Então, para ficar mais fácil de entender, vamos começar a montar aqui nosso fluxograma. Então, vou colocar lá o início e o fim do nosso fluxograma. Então, aqui a gente vai começar, né, com a palavra início. E aqui eu vou colocar lá o fim. Vou pegar as entradas. Então, são 3 entradas, como a gente falou. Então, 3 dados aqui de entrada. O primeiro, eu quero que ele me forneça a quantidade de anos. Então, posso chamar de quantidade QTD anos, ou junto, né, com a primeira letra da segunda palavra composta em maiúscula, quantidade de anos. Deixa eu já copiar as outras duas aqui para a gente só mudar aqui. Então, quantidade de meses e a quantidade de dias. Poderia só chamar de anos, meses e dias, sem nenhum problema, tá? É que eu prefiro colocar aqui a quantidade, né, na frente, para ficar mais fácil de entender, né, o que significa essas entradas. Beleza? Então, aqui são as minhas entradas, os dados de entrada, conforme está escrito aqui no nosso enunciado. Muito bem. Para a gente poder transformar isso em dias, eu preciso fazer um processamento, eu preciso calcular, né, esses valores. Eu posso fazer esse processamento em 3 etapas ou em uma única etapa. Vamos fazer isso em 3 etapas para ficar mais claro, tá? Então, aqui, né, o cálculo, né, para a gente poder saber lá a quantidade de anos, expressa em dias, né, a gente vai multiplicar a quantidade de anos daquela pessoa por 365, certo? Então, isso daqui eu posso criar uma variável que vai somar esses valores, tá? Então, soma, vou chamar de soma anos, né? Para poder saber aqui, né, a quantidade de dias desse valor aqui multiplicado pelo 365. Então, se a pessoa colocou lá que ela tem 10 anos de idade, né? Então, 10 vezes 365. Se a pessoa colocou lá que ela tem 40 anos, vai ser 40 vezes 365. Então, lembrando que aqui a gente usa nome das variáveis para que qualquer valor que a pessoa venha colocar, né, venha dar como entrada dentro do nosso programa, ele resolva isso da mesma forma, né? Então, o meu programa está pronto para receber qualquer dado, certo? E realizar o cálculo correspondente. Depois, eu quero fazer a soma, né? Saber
quantos meses vão dar em dias, aí eu vou chamar de soma meses. Que vai ser o quê? A quantidade de meses vezes 30, né? Cada mês está falando lá no enunciado que tem 30 dias. Então, a quantidade de meses, vamos ver se foi assim mesmo que a gente chamou lá. Quantidade de meses, né? QTD meses, vezes 30, eu vou guardar nesse soma meses. Depois, por último, o que a gente precisa fazer? Eu preciso somar todos esses valores do resultado de cada operação anterior, né, em uma variável que vai guardar o total de dias, né? Então, eu posso chamar uma outra variável aqui, eu posso chamar ela de total dias, para eu poder armazenar o que eu somei lá em anos, mais o que eu somei ali da quantidade de meses, mais os dias, né, que a gente declarou ali que a pessoa digitou a quantidade de dias. Então, aqui eu vou fazer uma somatória. Observa que alguns alunos, na hora de resolver esse problema, utilizaram um cálculo que não corresponde ao que deveria ser feito. Então, ao invés de multiplicar aqui, somou. Então, não pode somar, porque se na verdade você pegar lá, a pessoa digitou lá 10 anos, você somou com 365 dias, né, é como se você estivesse somando mais 10 dias, vai dar 375 dias, e não 3.650 dias, que seria o cálculo aqui, se a gente usar a multiplicação. Então, é importante a gente perceber os operadores aritméticos correspondentes que a gente tem que usar e o que está sendo solicitado lá no meu cálculo, tá ok? Então, aqui, né, nós chamamos soma anos, né? Às vezes, por conta do soma aqui no nome da variável, você se confunde aqui no operador que você está usando. Então, é importante ter essa consciência, tá? Eu estou usando este nome porque a gente vai somar depois todos os valores para dar o total de dias, tá? Poderia ter chamado só anos, poderia ter chamado só meses aqui. O nome da variável aqui não importa. O que importa é eu entender o que eu estou armazenando dentro dela, o que eu estou guardando dentro dela. Muito bem, depois que eu somei esses valores, né, eu vou exibir esse total de dias. Então, aí eu vou usar o display, só para mostrar, né, o resultado disso tudo lá na minha tela. Então, meu display aqui, o que ele vai exibir? Ele vai exibir o total em dias, que a gente chamou total dias, tá? Então, esse seria o esboço do nosso fluxograma. Agora, só falta a gente marcar o fluxo, né? Colocar aqui qual é a direção que o nosso fluxograma ele está fazendo dentro do nosso algoritmo. Então, primeiro, né, a gente leu lá a quantidade de anos, depois a quantidade de meses, depois a quantidade de dias. Observa que essas entradas, tanto faz a ordem, né? Eu poderia ter pedido para ele ler primeiro a quantidade de dias, depois a quantidade de meses, não vai interferir no meu cálculo, certo? A ordem de entrada desses valores não interfere no meu cálculo. Eu posso mudar essa ordem, não tem problema algum. Dependendo do tipo de cálculo que eu vou fazer, também depende a ordem que a gente coloca dentro da expressão. Dependendo do cálculo que a gente vai fazer, isso pode ser diferente, né? Como no exemplo da última aula, né? Da última videoaula aí que a gente fez sobre a idade, né? Para calcular a idade da pessoa. Lembra lá que se a gente colocar primeiro o ano de nascimento e depois o ano atual, a gente vai ter um valor negativo e diferente do resultado esperado. Então, é importante a gente observar, né, esse tipo de operação para que a gente não faça a solução aí do nosso programa de forma equivocada, né, para que ele dê o resultado realmente correspondente àquilo que a gente esteja esperando. Então, aqui, né, está o nosso
fluxograma. Então, observando lá de novo, né? Vamos voltar aqui no início. Então, eu tenho lá as minhas entradas, né? Quantidade em anos, quantidade em meses, quantidade em dias. Depois vem o meu processamento. A gente dividiu esse processamento em 3 operações. Primeiro, eu calculei a quantidade de anos em dias. Depois, a quantidade de meses em dias. E depois, eu somei todos os dias do resultado lá da soma dos anos que a pessoa tem com a soma dos meses e a soma de todos os dias. Deixa eu só alterar aqui, ó, que na verdade a gente chamou quantidade de dias, né? QTD dias, para ficar um nome correspondente aqui, de acordo com o que a gente está utilizando, certo? Então, chamei lá uma variável nova para poder armazenar esta soma, e aí eu exibi o resultado dela aqui embaixo, certo? E acabei, né, o meu fluxograma, acabei de executar aqui o meu algoritmo, beleza? Então, essa é a solução de mais um exercício da nossa lista lá do fluxograma. Espero que tenha ficado claro aí. E para aqueles que ainda têm dúvida, deem uma olhada na playlist, né, do YouTube, que trata dos exercícios iniciais, que mostra também como salvar o arquivo, tanto no formato .ddd, quanto em formato de imagem, tá bom? Por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!